Gostaria de perguntar ao senhor, diante disso, por onde eu começo a entender, pelo menos o elementar da doutrina moral da igreja. E como eu posso aplicar em uma situação em que, mesmo ter um diretor espiritual é perigoso, o conceito gerar em casos particulares com certa segurança. Ora, eu não tenho solução para isto, mas eu tenho um arranjo prático que eu mesmo fui fazendo. Eu não confio no entendimento que eu tenho das coisas. Em vez de buscar o entendimento, eu simplesmente frequento os sacramentos. Eu confesso e comungo e deixo o problema para Deus. Eu digo, olha, eu não posso cumprir seriamente e eficazmente uma norma moral que eu não estou entendendo, cujo alcance me escapa, cuja aplicação na vida diária ultrapassa o meu entendimento. Tá certo? Mas, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo aquela parte que eu entendo, que ficou clara para mim e que eu sinto que eu domino. E o resto, eu vou lá, confesso, comungo e peço para Deus, Ele mesmo, dirigir a minha conduta de maneira que eu nem perceba. Porque se eu perceber, eu vou querer dar palpite e posso estragar tudo. Tá certo? Então, você, vamos dizer, talvez, não sei, posso ficar, não vou dar palpite nisso, mas talvez o miolo mesmo, a essência mesma do cristianismo seja essa. É você se deixar guiar, sem você pretender dominar a situação. Isto que é, vamos dizer, a kenosis, o sacrifício total, né, da alma perante Deus, que se faça, ou como Nossa Senhora, que se faça em mim segundo a tua vontade. Eu sei qual é essa tua vontade? Não. Então, o Senhor, por favor, me faça fazer o que o Senhor quer que eu faça, mesmo que eu não perceba. Ou seja, você entrega a direção para Ele e deixa Ele dirigir. Faça isso insistentemente. Né? Quer dizer, toda hora quando você começa a pensar muito, será que é assim, será que é assado? Né? Você para e reza, diz, meu Jesus, eu não estou entendendo nada. Então, o Senhor, por favor, me dirige. Né? E se puder me fazer entender, faça. Se não puder, faça que eu vá agindo da maneira que será mais compatível, né, com o teu desejo, levando em conta as minhas fraquezas, meus defeitos, etc, etc. Né? Porque o sujeito que acha que primeiro eu preciso entender o cristianismo todo e daí eu vou praticar tudo. Eu digo, não é assim. Se fosse assim, se o cristianismo fosse uma doutrina a ser aplicada, ele seria como se fosse o aristotelismo, o platonismo, o marxismo ou o regulamento do Clube de Regatas Tietê. Você estuda o regulamento e começa a praticar. Mas ele não é isso. O cristianismo é uma coisa real, que acontece. E acontece na comunhão. Então a comunhão muda o negócio assim, de uma maneira que você não imagina. Então a coisa mais importante é você continuar indo no sacramento, mas você não está entendendo nada. Fala, olha, quer saber? Eu não estou entendendo nada. Mas isso aqui eu entendo. Eu sei o que é confessar, eu sei o que é comungar. Né? Então, faça isto. E isto é o essencial, né? Quer dizer, se da comunhão, a Eucaristia é o centro do cristianismo, então esteja lá. E o resto você pede para Deus te guiar. E siga o preceito do Padre Pio, reze e não se preocupe. Quer dizer, procurar esta coisa toda. Isto aqui, se eles têm medo do inferno, falar, procurar essa coisa muito, isso aí te arrisca ao inferno. O inferno está cheio de teólogos. Né? Então, e o céu está cheio de pecadores. Você não espere praticar tudo e ficar bonito. Fala, o que você quer? A sua perfeição a seus próprios olhos? Fala, mas eu não sei o que é a perfeição que Deus está querendo de mim, como é que eu vou praticá-la? Então não peça a perfeição, você peça apenas o perdão. Fala, olha, o que quer que eu faça quando chegar na hora, o senhor, por favor, me lembra de pedir perdão no último momento. E o pedir perdão é simples, mas é radical. Jesus explicou para Maria Valtorta, você tem que, para você ser perdoado, você tem que perdoar todo mundo. Para perdoar todo mundo, você tem que até abdicar da presunção de que você tinha razão contra eles. Então, quando eu chegar na hora da minha morte, eu digo, bom, eu achei que eu tinha razão contra o Paulo Giraldelli, mas só quem tem razão é o senhor, eu não sei se eu tinha razão. Faz isto, meu filho, e vai dar certo. Eu estou ensinando o caminho, mas
mais maneiro, tá entendendo? Que é o que eu mesmo sigo. Isso não é a doutrina, não é ensinamento doutrinal, não sou um representante da igreja, sou apenas, né, o último, né, membro mais vagabundo que tem lá. Mas é sincero o que eu estou falando, e espero que isso funcione. Se tem funcionado para mim, e espero que funcione na hora H também. Sentir-se burro com relação ao cristianismo é a melhor coisa do mundo. É uma grande oportunidade que Deus está te dando. Ele só quer que você confesse com o mundo. Ele não está fazendo questão de que você entenda nada. O cristianismo é um fato da realidade, é um acontecimento histórico que aconteceu e que continua acontecendo. Ele não é uma doutrina. A doutrina é uma expressão parcial, limitada e altamente problemática deste fato. Se você estudar a história dos concílios, você vê que dava briga, que os caras terminavam se matando uns aos outros por causa da doutrina. Fala, pô, mas aquele cara que estudava tanto, ele ficava tanto na dúvida que um teve que matar o outro. Fala, como é que eu vou me orientar no meio disso? Então não se trata, esqueça a doutrina. A doutrina você vai se preocupar se você tiver a infelicidade de você ser um teólogo, está entendendo? Então, que é uma responsabilidade muito grande. E mesmo que você seja um grande teólogo, bom, quando chega na prática você pode errar, analisar as coisas erradas e fazer a coisa errada. Eu mandei um artigo de 2009, que eu falei o globalismo católico, né, em que eu analisava lá uma encíclica do Papa Bento XVI, no qual ele, partindo de premissas universalmente válidas, premissas da doutrina cristã, em seguida interpretava errado os fatos e chegava a conclusões erradas. Porque a autoridade infalível do Papa é em matéria de moral e doutrina, não em matéria de análise da realidade, de compreensão histórica. E se a compreensão histórica está errada, o raciocínio tem duas premissas. Está aqui uma premissa, a doutrina cristã. Isso o Papa sabe. A segunda premissa, o conhecimento dos fatos. E se ele falhar aqui, a conclusão vai ser errada. Já duas premissas certas. Então, quer dizer que até o Papa pode errar, ele pode te dar um conselho errado. Porque baseado numa doutrina certa, mas numa visão errada dos fatos. Então, o problema do cristianismo não é a compreensão da doutrina, não é a sua teologia. Ninguém vai ser absolvido ou condenado pela sua teologia, tá certo? Mas pela comunhão e confissão e o pedido do perdão e o perdão que você oferece aos outros. Isso aí faça todo dia. Às vezes o pessoal reclama, fala, eles acham que eu sou um cara muito bravo porque eu falo umas coisas horríveis para as pessoas. Se eu estivesse bravo, eu não conseguiria dizer nada contra as pessoas. É porque primeiro eu as perdoei, e daí pensei, falei, bom, o que eu devo fazer com esse cara? Devo dar umas palmadas nele para ele aprender. Então, aí eu dou. Mas se eu estiver realmente com raiva, eu não consigo fazer nada.